pessoal, você está na Rede CETEP, seu curso técnico em transações imobiliárias. Eu sou o professor Fernando Ferreira, sou economista, sou mestre em administração e a gente vai estar trabalhando a disciplina Economia e Mercado. Lembrando que o livro digital de vocês está dividido em duas unidades e hoje a gente vai tratar da primeira divisão da unidade 2, que é o tópico Economia Monetária. Eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, o tema Economia Monetária, ou se vocês preferirem, política monetária. E por que eu digo política? Porque a economia monetária ela é objeto de política. A economia monetária, em contraposição à economia fiscal, ou ao setor fiscal de uma economia, ela é um dos alvos da chamada política macroeconômica, do conjunto de toda a economia nacional. Então, dentro dessa questão da economia monetária, é muito importante, primeiro, a gente frisar o conceito de moeda. Moeda não é simplesmente aquele objeto metálico e de valor. Moeda, em economia, significa o dinheiro, significa o meio de troca. Então, o livro de vocês, ele começa sobre um tópico falando em relação à história da moeda. Em relação à história da moeda, pessoal, é muito fácil. Por que a moeda surgiu? A moeda surgiu porque você tinha pessoas, por exemplo, que produziam trigo, outras pessoas que criavam animais, por exemplo, gado, e você tinha outras pessoas em comunidades que cultivavam arroz. Aí pensa na seguinte situação, isso lá para trás. A pessoa que produzia trigo, ela gostaria de adquirir arroz, mas não era possível para ela encontrar com o produtor de arroz. Ela só conseguia encontrar com a pessoa que fazia a criação de gado. O criador de gado, por sua vez, ele demandava trigo e ele tinha a possibilidade de encontrar com o produtor de arroz e com o produtor de trigo. Quando o criador de gado se encontrava com o produtor de trigo, lembrando que é só um exemplo hipotético, como que poderia o produtor de trigo ter alguma vantagem, ter alguma coisa que o influenciasse a querer fechar negócio com o criador de gado, ou seja, querer trocar trigo por carne bovina, sendo que ele não demandava carne bovina, ele demandava arroz. Foi aí que surgiu a moeda. A moeda, ela é um equivalente geral. A moeda é uma coisa que está embutida nela várias informações, é um meio de troca. Então, por exemplo, se eu dou moeda para você, não me importa o que você demanda. Com a moeda, você consegue trocar. Então, a moeda é o meio de troca geral, é o equivalente geral de valor. Então, o produtor de carne bovina pagava não com carne bovina o produtor de trigo, e sim com moeda. Então, o produtor de trigo conseguiria adquirir arroz. Essa é a função da moeda. E como a moeda tem valor? Lembrando a diferença entre preço e valor. Preço está muito relacionado a uma estrutura de custos, a quanto eu precifico aquilo. Está muito ligado aos meus gastos, está muito ligado ao custo que eu tive para produzir ou desenvolver um serviço ou um bem. E o preço está embutido no preço, dentro de uma lógica contábil, a minha margem de lucro, o meu ganho. Então, a questão de um preço unitário de um serviço ou de um bem, por exemplo. O valor já não, o valor transcende isso. O valor é muito mais do que o preço. O valor ele pode ser subjetivo, ele pode ser intangível, imensurável. O valor não tem muita relação com o preço. O preço é mais um objeto contábil. O valor é muito mais do que isso. Então, como que eu garantia o valor da moeda, a aceitação? Por que uma pessoa aceitaria, fosse um objeto metálico ou fosse um pedaço de papel? Eu teria que ter lastro para isso. Antigamente, toda moeda ela era metálica. Geralmente, ela era feita por algum metal precioso, o que por si só, a própria moeda já teria o valor, porque, afinal de contas, o metal precioso é um bem escasso. E como vocês viram nas aulas anteriores, a escassez é a questão central da economia e de um sistema de preços. Então, por si só, a moeda, por ser feita de um material precioso, ela já tinha o valor embutido nela. Mas nem sempre foi assim. Se toda a nossa moeda fosse um metal precioso,
Hoje, com a economia global expandida da forma que está, nós não teríamos moeda suficiente para dar conta de toda essa circulação econômica, e provavelmente essa moeda seria muito precificada. Então, o que as pessoas criaram? As pessoas criaram o lastro. Uma quantidade de papel é equivalente a uma quantidade de ouro guardada, ou de um outro metal precioso, a minha chamada reserva nacional. Esse outro metal precioso, fundamentalmente, ele seria o ouro. Isso a gente pode ver com casos históricos. Raríssimas exceções foram outro metal precioso. Então, além dessa questão do lastro, a gente tem que se dar conta do desenvolvimento do mercado internacional. O que garante o lastro, o que garante o valor de uma moeda também é o poder de Estado, o órgão regulador daquela moeda. Quando um Estado negocia com o outro, a gente tem aí uma relação de troca, o que é o que a gente chama de câmbio. Câmbio, em espanhol, é troca. Então, hoje, na economia globalizada, o lastro da moeda, desde os anos 80, no Consenso de Washington, seria o que a gente pode chamar de uma reserva em dólar. Devido ao controle dos mercados por parte dos Estados Unidos da América, hoje o valor de uma moeda nacional ele é pautado na relação dólar e aquela moeda nacional. Porque o dólar é a moeda oficial das trocas comerciais. Então eu não tenho mais aquele problema de lastro. A minha moeda é lastreada em determinada quantidade de ouro e a outra moeda não. E a gente teria que fazer uma troca muito mais complexa do que a troca em dólar é feita hoje em dia. Então, para a gente fechar e fazer uma revisão em relação a esse tópico da história da moeda, a moeda tudo tem a ver com lastro, quantidade de metal precioso, ou uma quantidade de valor que a credibilize e o poder de Estado, comércio internacional e câmbio. O último item, títulos de investimento, ele tem a ver com moeda também. Porque sempre que eu estou investindo ou que o mercado de investimentos está aquecido, como a gente pode perceber na aula sobre poupança, por exemplo, eu tenho uma retirada de moeda de circulação da economia. E às vezes isso é desejável para um planejador econômico. Às vezes, para o que a gente chama de política monetária, esse é um objetivo em comum entre estados. A retirada de moeda do mercado, de circulação, para controle talvez inflacionário ou para uma questão de precificação. Né? Quando eu tenho menos moeda na economia, logo essa minha economia está mais precificada no caso a moeda. Sabendo disso, a gente vai agora para a parte relacionada às funções da moeda. Quais são as funções da moeda? A primeira de todas elas, como eu já expliquei, é o meio de troca. A moeda ela tem uma função de ser um meio de troca geral. Um denominador comum, então é fácil de você ver na moeda todos os valores embutidos. Por ela ser um meio de troca e um denominador comum, ela é aceitável. Então eu aceito, ao prestar um serviço ou ao vender um bem ou qualquer coisa similar, eu aceito em troca moeda. Por quê? Porque com moeda eu posso trocar por aquilo que eu quiser. Ela possibilita que a minha demanda aconteça. A outra função da moeda é reserva de valor. Afinal de contas, às vezes a gente poupa moeda. A gente precisa de rendimentos, temos as relações com as taxas de juros, às vezes a nossa poupança se torna um investimento. A outra função da moeda é um padrão para pagamentos. A gente sabe que hoje o sistema de pagamentos em todo o mundo é padronizado. Ele é feito em moeda. E aí a gente vai para os tipos de moeda. Quando eu disse o padrão de pagamentos, você pode estar se perguntando, poxa, mas hoje quase não circula mais papel moeda ou moeda metálica. Como que fica esse padrão de pagamentos? E aí por isso é importante a gente saber os tipos de moeda. Os tipos de moedas são as metálicas, as mais comuns, que hoje não são mais de metais preciosos, é de um metal específico que seja viável economicamente, porque mesmo a produção de moeda custa, e o custo está relacionado à própria moeda. E lembrando que só o governo tem a função e o poder de produção da moeda. Senão, ela perderia credibilidade e valor, que é super importante para que ela seja aceita.
O papel moeda, que são as cédulas, o dinheiro comum. A escritural, e aqui é muito importante, moeda escritural é o que eles chamam de depósitos à vista nos bancos comerciais. O que seria isso? Quando eu vou contabilizar a quantidade de moeda numa economia, eu conto a moeda depositada. Porque eu vou contar uma curiosidade para vocês. O volume de moeda numa economia, ele não corresponde à quantidade de moeda emitida naquela economia. Por exemplo, o número de papel moeda e de moeda numa economia, ele não é real. Ele não é o mesmo número do que a moeda disponível. Porque nós temos moedas virtuais e outros tipos de coisa. Então, na hora de eu contabilizar a moeda, eu não preciso ter o número exato. Eu conto os depósitos bancários. A quantidade de dinheiro que um banco tem sob sua posse ou empréstimo, ele é totalmente descolado da quantidade real que ele tem. Então, nem todo o dinheiro que você deposita ainda está sob posse do banco. Então, essa é a moeda escritural. E a moeda fiduciária. Fidúcia, em latim, significa confiança. A moeda fiduciária são os títulos. É quando eu entrego moeda para um emissor de título e ele, num determinado prazo, se compromete a me devolver uma outra quantidade de moeda. Então, os títulos também são contabilizados como moeda. Então, para a gente revisar, moeda metálica, papel moeda, a escritural e a fiduciária. A gente chega agora na questão prática que envolve uma política monetária, que é um elemento da política macroeconômica. A relação entre demanda e oferta de moeda. Como a gente viu que isso tudo tem a ver com consumo e poupança e liquidez, a demanda e oferta de moeda é um dos determinantes do valor da minha moeda. Então, quando eu demando muita moeda, o governo e os seus órgãos responsáveis por isso, que mais pra frente a gente vai estar falando sobre isso, eles imprimem mais moeda. Ou, no bom sentido, eles produzem todas as outras formas de moeda. E quando eu tenho uma maior quantidade de moeda em circulação, logo o preço dessa minha moeda perante o dólar, por exemplo, ele cai. Então o real se desvaloriza. R$1 consegue comprar menos dólar do que antes. E uma das formas de se fazer isso, precificar ou depreciar uma moeda, é por meio, por exemplo, da emissão de títulos. Títulos da dívida, que é o famoso Tesouro Selic que você compra. Que você ouve sempre no mercado, eu quero investir em tesouro direto, o que é isso, como que não é? É o seguinte, o governo, ele emite um título, ele precisa captar dinheiro, assim como os bancos. Você entrega a sua moeda, o seu dinheiro para o governo, seja ela da forma que for, seja por meio de uma transferência, de um depósito, você já vê que não é papel moeda. E o governo te entrega um papel, com um compromisso futuro dele produzir aquela moeda e te devolver. E ele paga uma taxa de juros para isso. Então isso tudo tem a ver com expectativas também. Quando você faz isso, o governo conseguiu tirar a moeda de circulação da economia. Às vezes, é uma política desejável dentro do planejamento do governo fazer isso. Por isso, as taxas de juros influenciam na quantidade de moeda em circulação na economia. Quando eu estou pagando mais por títulos públicos, quando a minha taxa de juros está mais alta, as pessoas podem ter preferência por títulos e renúncia à liquidez. Ou seja, elas vão retirar mais moeda da economia, não só pessoas, como empresas, os agentes econômicos, enfim, e vão entregar esse dinheiro para o governo. Logo, o governo vai ter um certo controle sobre isso. Então, pessoal, basicamente, essa é a economia monetária. Ela é influenciada por taxa de juros, por consumo, por poupança, e ela é pautada na questão da moeda. Em relação aos tipos de juros, esses juros são simples, compostos, são juros nominais, juros reais, juros pré-fixados e pós-fixados. Um por um, bem rapidinho. Juros simples é aquele, olha, eu vou pagar uma taxa de juros para você, ou vou te cobrar de 1% ao mês. Passado um ano, você vai pagar 12% de juros, porque um ano são 12 meses, então é 1 vezes 12. É aqueles juros mais simples. Juros compostos são juros sobre juros, então 1% ao mês em um ano vai dar mais do que 12%. Quanto maior o período, mais fracionado for, mais juros você vai pagar. Juros nominais
são ou os juros compostos ou os juros simples, sem contar a inflação do período. Então, os juros ao longo de um ano, eles são os que a gente chama de juros nominais. Então, por exemplo, se você me deve algo a 1% ao mês há um ano, passado um ano, você tem uma dívida de 12% comigo. Só que eu não estou avaliando nesse período a inflação em 12 meses ou em um ano. Ou seja, o dinheiro em um ano ele deixa de valer menos. E eu tenho que computar isso. A forma com a qual eu computo isso e trago para os juros são os juros reais. Ou seja, os juros reais são os juros nominais descontados a inflação. Juros pré-fixados e pós-fixados, eles podem ser tanto simples quanto compostos, mas aqui no caso é só um regime de incidência. O juro pré-fixado eu estabeleço 1% ao mês. Seja ele simples ou composto, se eu vou descontar a inflação depois ou não, vai ser sempre 1%. Passou um ano, eu vejo a periodização. Foi 1%, nunca mudou ao mês. Esse é o juro pré-fixado. O juro pós-fixado, não, ele muda. Ele é atrelado ao indicador. Então, o primeiro mês é 1, o segundo mês é 0,8, o outro mês é 1,5, 1,6. Essas são as incidências de juros. Essa, pessoal, foi a nossa aula sobre economia monetária, ou se você preferir, sobre política monetária, formas de política monetária. Isso tudo está disponível no livro digital de vocês, entre a página 25 e a página 29. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra nos próximos vídeos.